de reflexão. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Juliano Maia, passando no momento especial para direcionar uma palavra direto do trono de Deus para os corações. É bem verdade afirmar, estava aqui no momento de reflexão, quando se posicionando para transmitir a mensagem, o Espírito de Deus me impulsionou a compartilhar algumas diretrizes muito importantes, muito fundamentais, para que eu e você possamos ter uma vida plena aos pés do Senhor Jesus, no sentido de estar no centro da sua vontade, entendendo o seu direcionamento para nós. Quero aqui externar uma palavra que se encontra lá no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler juntos? A palavra do Senhor vai nos dizer: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, dando graças a Deus, como antes também costumava fazer. O que a palavra de Deus, neste momento que você está visualizando esse vídeo, nos traz de entendimento? Qual é o direcionamento do Espírito Santo para a igreja, que somos eu e você e todo o corpo de Cristo? A Bíblia vai dizer que Daniel, quando soube que o decreto foi assinado, ele costumava fazer as mesmas coisas que fazia antes. Ora, havia no seu quarto janelas para a banda de Jerusalém e ali se punha 3 vezes ao dia de joelhos para dar graças a Deus. O que nos traz uma atenção chave para falarmos neste momento? Daniel era o superintendente do maior reino da sua época. Exatamente o que Daniel representava era a posição de um homem a qual cuidava dos interesses de toda uma sociedade junto ao rei a qual governava naquela época, naquele período. É bem verdade afirmar que Daniel, como superintendente, tinha uma vida tão corrida e comprometida quanto eu e você temos no dia a dia, outrora muito mais, porque ele cuidava do maior reino da sua época. Quando olhamos para Daniel, nós olhamos alguém que, mesmo em meio às ocupações da vida, das suas responsabilidades, ele não abdicava de algo primordial, que era o tempo de qualidade na presença de Deus. Não importa quanto Daniel tinha de responsabilidade, ou quantas pessoas queriam falar com ele, ou tampouco quanto ele estava preocupado em resolver o problema daquela sociedade. O que importava para Daniel era ter o tempo de qualidade com Deus, algo que ele não abria mão, independente das suas ocupações. Mas quando nós entramos olhando o cenário histórico da biografia de Daniel, nós percebemos que por muitas vezes, em muitos momentos, Deus o honrou de forma muito clara, que ficou tão evidente, tanto para os que contemplavam, quanto para ele, que o Deus vivo era e estava na vida dele. Ele já tinha mais do que exemplos, ele tinha mais do que provas de que Deus tinha lhe proporcionado tudo quanto lhe tinha em mãos. O problema muitas vezes é que quando algo grande vem em nossas mãos, tão grande é que cega os nossos olhos para enxergar aquele que nos concedeu e damos mais atenção e valor para a posição, para o cargo, para os afazeres do mundo, da forma secular, daquelas nossas responsabilidades de trabalho, entre outros quesitos sociais, e ofuscamos a posição, os princípios que Deus tem em nossa vida. Daniel entendeu em toda a sua caminhada que não adiantaria nada ele estar posicionado como o maior superintendente do seu reino, homem de confiança do rei, mas não ter a confiança e a credibilidade de Deus sobre a vida dele, sendo que foi Deus que o exaltou e lhe colocou numa posição para governar naquele tempo, de forma que tal grande era o posicionamento de Deus sobre a vida dele, que levou a outros que estavam no conselho a despertar algo chamado inveja e ali contemplar um plano para derrubar aquilo que Daniel tinha sido posicionado por Deus e conquistado, que era a superintendência do seu reino. Então, induzindo em comum acordo, foram
até o rei. E que decreto era este que foi assinado? Era um decreto que não poderia adorar um outro Deus se não fosse o rei. Esse decreto ele foi fundamentado e ele foi editado e ele foi lavrado. E um decreto do rei jamais era revogado. Quando esse decreto foi assinado, sabendo eles que Daniel tinha por hábito 3 vezes ao dia se pôr de joelhos e orar e dar graças a Deus, eles ficaram só esperando o momento oportuno em que Daniel iria ter o seu tempo de qualidade com o Abba. Naquele momento Daniel foi como costumava fazer, mas Daniel não foi na inocência, Daniel foi no entendimento de que se ele se fosse, o decreto também dizia que aquele que adorasse outro Deus seria lançado na cova dos leões. Mas o que Daniel deu de recado ao povo que conspirava contra ele foi muito claro: não importa qual seja a consequência, mas o que importa é que não tem sequência nenhuma no meu reino para manifestar a minha posição de superintendente, se aquele que me guia, que estabelece a sabedoria, que me impulsiona, que me protege, que me direciona não estiver comigo. O que Daniel estava falando? Eu sei do decreto e eu sei que a punição é ir para a cova do leão, mas se não for para ter Deus, se não for para glorificar, se não for para reverenciar aquele que é o percussor, aquele que é o ajudador, aquele que é a primícia de todas as coisas na minha vida, não me importa a superintendência, não me importa promoções, não me importa prestígio, que me venha a morte, porque em morte ele já tinha o entendimento que para ele nada valia se fosse para continuar fora dos princípios da realidade de Deus. E a pergunta clara para mim e para você é a seguinte: Deus tem prosperado a sua vida e lhe colocado em diversas posições no dia a dia, e o quanto você tem deixado elas ofuscar o seu relacionamento com Deus? Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu tenho muitos afazeres. Deus nunca colocou nada na sua mão para te afastar dele, pelo contrário, tudo que vem de Deus é para te aproximar de um relacionamento. Do princípio foi assim e até o fim será, Deus querendo reconectar esse relacionamento, mas você deixa com que os afazeres e as responsabilidades que ele lhe confiou tomem o lugar dele na sua vida. Daniel disse: não importa o decreto, não importa o que o mundo vai dizer, ou se para o leão eu vou ser jogado, o que importa é que de joelhos dobrados eu estarei para glorificar aquele que é a razão de todas essas coisas. O que Daniel nos traz de exemplo é o que está escrito em Coríntios 1,18, que de fato o sacrifício de Jesus na cruz é loucura para quem está no mundo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Este poder estava evidenciado na vida de Daniel, e assim foi como costumava fazer, mesmo sabendo do decreto, se pôs a orar. O rei, quando soube, ficou triste porque tinha grande apreço, porque é isso que acontece: homens e mulheres de Deus têm grande apreço pela luz que brilha em seu ser, pela sabedoria que vem do alto e possibilita muitas coisas e conquistas na nossa vida, mas nunca podemos deixar essas sabedorias e conquistas ocupar o lugar daquele que deliberou as conquistas e a sabedoria sobre nós. Daniel entendia isso, fez. O rei não poderia voltar atrás do seu decreto. Daniel foi lançado à cova. E o que nós vemos no dia seguinte? Nós vemos Daniel, você conhece a história, nós vemos Daniel na cova, com os leões sentados e de boca fechadas, porque os anjos do Senhor tinham fechado a boca do leão. Quando o rei abre pela manhã e percebe que Daniel está intacto, um novo decreto é lançado. O decreto era que não precisaria adorar mais nenhum Deus, não poderia, melhor dizendo, adorar mais nenhum Deus que não fosse o Deus de Daniel. E toda aquela nação e todo aquele reino teve que adorar o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. O que, pastor, você quer dizer com isso? Quer dizer que Daniel não subiu num palanque, não pegou um microfone, não saiu berrando aos 4 cantos, mas a atitude, a conduta de Daniel falou muito mais do que qualquer palavra, e através da sua atitude, através da sua devoção, através do seu comprometimento com Deus, toda uma geração foi transformada. Qual tem sido o seu comprometimento? Você tem sido fruto do meio que influencia ou tem sido influenciado? Daniel se posicionou como agente influenciador, e Deus te convida neste momento para se posicionar igual, como alguém que influencia o meio em que está inserido e não é influenciado pelo meio. O reino do Senhor, ele é estabelecido sobre a minha e sobre a sua vida, e ele está disposto a cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas quanto nós estamos dispostos, como Daniel, independente se o destino é a cova, mas ir confiando de que ele é Deus para fechar a boca do leão? Essa é a mensagem que Deus tem para mim e para você neste momento, é que de forma bem clara fique: não importa o que o mundo pregue ou o que lhe
conceda em suas mãos. Não deixe que nada substitua o tempo de Deus em sua vida e não deixe que nada roube a dependência e a confiança de que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu, porque através do seu testemunho, uma grande frase define isso: pregue o tempo todo, se preciso use palavras. Daniel não usou palavras, mas a sua atitude falou muito mais do que elas. O que as suas atitudes têm mencionado, o que as tuas atitudes têm pregado para essa nação, para essa geração, é as tuas atitudes que definem muito mais do que suas palavras. Deus abençoe. Amém. Momento de reflexão.